Capítulo 53. O descendente de um santo. O amor e a felicidade que os três tinham em seus rostos eram quase tangíveis e podiam contagiar qualquer um. Zhao Shang, Zhao Kumiko e Zhao Jia, foram contaminados pela emoção e ficaram incapazes de controlarem os seus sentimentos. Diante de um amor tão sincero e profundo, as lágrimas se tornaram incontroláveis enquanto os três observavam o emocionante reencontro. Meu filho! Que grande pessoa você se tornou! Mesmo nos mais ambiciosos e profundos desejos. Eu nunca imaginei que você, o meu filho, alcançaria tal feito. Zhao Xin disse enquanto olhava nos olhos de Zhao Tian e se negava a soltá-lo. Pequeno Tian, eu sempre acreditei que você realizaria o seu sonho. Todos aqueles anos de trabalho duro e força de vontade finalmente deram-lhe frutos. Zhao Rei disse com um profundo orgulho. Pai! Irmão mais velho! Eu não seria ninguém se não fosse por vocês. Tudo o que eu sou hoje, eu devo a vocês dois e à mãe. Eu somente gostaria que ela estivesse aqui hoje. Eu queria que ela pudesse ver com os seus próprios olhos que o nosso sonho se tornou realidade. As palavras de Zhao Tian foram pronunciadas lentamente. Quando ele falou sobre a sua mãe, as lágrimas voltaram a correr nos olhos dos três. Meu filho! Não diga isso. Eu tenho certeza de que a sua mãe está nos observando agora. E ela está orgulhosa de você. Está vendo minha amada Xing? A nossa criança está seguindo o caminho que você tanto incentivou e apoiou. Zhao Xin era o que mais sentia falta da sua esposa. Por isso, ele olhou para cima e gritou como se estivesse tentando falar com os anjos. Zhao Rei também olhou para cima enquanto esfregava o cabelo de Zhao Tian. Mãe? Esse pirralho vai se tornar um grande homem. Eu tenho certeza de que agora o seu descanso será mais tranquilo e a sua alma está feliz. Zhao Tian tentava dizer alguma coisa, mas ele era simplesmente incapaz de abrir a boca. O coração dele pulava sempre que ele lembrava da imagem da sua mãe. Kang Xing, esse era o nome dela. Esse era o nome da mulher que sempre acreditou e apoiou o sonho maluco do seu filho. Muitas vezes, a fim de fortalecer o corpo de Zhao Tian e ajudá-lo na busca do seu caminho. Kang Xing enganava Zhao Tian e dava para ele a sua própria comida. Por diversas vezes, Kang Xing dormiu e faminta. Porém, Kang Xing não tinha nenhum arrependimento. Esse era o dever de uma mãe e se fosse preciso, ela daria o seu próprio corpo e sangue como alimento para qualquer um dos seus filhos. Ainda sem palavras, Zhao Tian canalizou um pouco de energia espiritual, e utilizando luzes de diversas cores, ela criou a imagem de uma mulher. A mulher tinha um rosto belíssimo, porém as marcas de cansaço e aflição podiam ser percebidas na sua feição. Ela tinha longos cabelos pretos, que eram tão lisos e leves, que qualquer brisa era capaz de fazê-los voar. Os seus olhos eram amáveis e calmos. O verde das suas íris transmitia uma beleza incomparável. Ela tinha um corpo magro e delicado, as suas curvas e protuberâncias não eram exageradas. Porém, elas combinavam perfeitamente com o corpo dela e emanavam um charme encantador. A pele branca era suave e macia como a neve, as mãos dela eram bem cuidadas, porém não possuíam a delicadeza que uma dama gostaria. Alguns calos e hematomas elucidavam o fato que ela havia trabalhado muito em sua vida. O sorriso gentil e humilde transmitia uma sensação de paz e carinho.
Zhao Qian queria ter feito uma imagem sem as características de cansaço e os sinais do trabalho explorador. Porém, desde o seu nascimento, ele sempre viu a sua mãe daquela forma. Zhao Qian ficou com medo de alterar alguma coisa na imagem e não retratar perfeitamente a imagem dela. Quando a imagem de Kangxing terminou de ser formada, Zhao Xin e Zhao Rei caíram de joelhos enquanto os seus corações foram tomados por um turbilhão de emoções. Desde a morte de Kangxing, eles nunca mais puderam olhar para a figura dela. Os seus corações guardavam seguramente a imagem dela. Porém, com o passar do tempo, principalmente Zhao Xin, que começou a sofrer com as consequências da idade, começou a se esquecer de algumas características dela. Mas vendo a imagem perfeita dela novamente, Zhao Xin sentiu-se como se estivesse diante da sua amada novamente. Zhao Rei tentou tocar na mão dela, porém a sua mão atravessou a imagem e o lembrou da triste realidade. Mas isso não foi seguido por desespero ou qualquer choro de tristeza. A felicidade de enxergá-la novamente era muito maior do que qualquer outro sentimento. Zhao Qian também se ajoelhou e se prostrou diante dela. Ele tocou a testa no chão e permaneceu assim por alguns minutos. Minha amada Xing. Depois de tanto tempo e tantas tribulações, este seu velho e cansado marido finalmente pôde vê-la novamente. Eu cuidei dos nossos filhos e eles se tornaram pessoas honestas e justas. Por isso, nunca mais desfaça o seu sorriso. Depois de um tempo, Zhao Xin finalmente falou para a imagem enquanto o seu peito se enchia de orgulho. Mãe? Este humilde filho pede perdão por qualquer erro que ele tenha cometido. E também promete que ele se manterá no caminho que a senhora sempre desejou para ele. Mesmo que eu não tenha o poder, eu ainda sou alguém inteligente e farei de tudo para ajudar no crescimento do pequeno Qian. Depois de falar, Zhao Rei abaixou a cabeça e ficou assim por um tempo. Mãe? Este filho agraciado deseja prestar as devidas homenagens. E promete viver segundo os seus ensinamentos. Eu prometo que nunca irei me desviar do caminho correto e farei de tudo para retribuir todos os anos de amor e cuidado que a senhora, o meu pai e o meu irmão mais velho, me proporcionarão. Zhao Qian disse, emocionado. Zhao Comico, Zhao Shang e Zhao Jia se renderam aos sentimentos e também se ajoelharam diante da imagem de Kangxing. Eles agora pertenciam à família Zhao. Sendo assim, eles tinham a obrigação de se curvarem diante da mãe do patriarca deles. Por um dia inteiro, todas as 6 pessoas se mantiveram ajoelhadas enquanto prestavam as devidas homenagens para Kangxing. O sol se pôs novamente e finalmente eles se moveram. Os 6 se levantaram e depois de uma certa relutância, Zhao Qian desfez a imagem de Kangxing. Zhao Xin e Zhao Rei acenaram em agradecimento para Zhao Qian. Zhao Qian se virou de lado e apresentou os 3 jovens para Zhao Xin e Zhao Rei. Zhao Shang, Zhao Comico e Zhao Jia já tinham se identificado profundamente com Zhao Qian. Depois de presenciarem o reencontro dos 3, eles tiveram certeza de que aquela família transbordava amor e faria de tudo para proteger uns aos outros. Dessa forma, os 3 se prostraram diante de Zhao Xin e o reconheceram como avô. Zhao Xin ficou extremamente feliz com aquilo. Ver a sua família aumentar fez com que uma intensa força brotasse no seu coração. Zhao Shang, Zhao Comico e Zhao Qian se sentaram num sofá e conversavam bastante com Zhao Xin. No jardim, sob a luz do luar, Zhao Rei caminhava com Zhao Jia enquanto ela mostrava as dependências da mansão.
Desde o primeiro contato visual entre os dois, eles sentiram uma súbita necessidade de conversarem e se conhecerem. Os dois tiveram infâncias humildes e trabalharam grande parte das suas vidas. Dessa forma, os dois tinham muita coisa em comum e não faltava assunto entre eles. Depois de conversarem por bastante tempo, todos se recolheram e foram para os seus respectivos quartos. Antes de ir para o seu quarto, Zhao Xin olhou ao redor e admirou novamente a mansão. Ele olhou para Zhao Tian e deu um abraço orgulhoso no seu filho. Zhao Tian foi o único que não dormiu. Em vez disso, ele foi até um dos quartos de hóspedes e observou Gu Ren. Gu Ren ainda flutuava enquanto as luzes que saíam dos orifícios da sua cabeça preenchiam todo o quarto. O tempo estimado por Zhao Tian já tinha sido extrapolado por uma grande margem. Antes, ele previu que um dia seria o suficiente. Porém, esse período se mostrou curto e Gu Ren ainda estava absorvendo a pílula das 9 constelações do ar enquanto restaurava os seus meridianos e aprimorava o seu corpo. Zhao Tian resolveu inspecionar o corpo de Gu Ren, a fim de investigar o porquê de tanta demora. Quando Zhao Tian tocou em Gu Ren, ele estreitou os olhos. O que diabos está acontecendo? Essa pílula não deveria ter este tipo de efeito. O corpo de Gu Ren já tinha sido restaurado há muito tempo. Porém, a pílula das 9 constelações do ar continuou agindo enquanto dobrava o número de meridianos no corpo dele. Também, no momento em que Zhao Tian tocou o corpo de Gu Ren, ele sentiu uma pressão assustadora vindo até ele. Era como se um tigre branco gigante estivesse tentando rasgá-lo em pedaços. O sangue de Gu Ren ficou muito quente e agitado. Todos os músculos do corpo dele começaram a tensionar. Um fraco som de rugido começou a sair do seu corpo. Gold, o que está acontecendo aqui? Zhao Tian perguntou assustado. Gold, ha 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 ha. Isso é interessante. Mesmo que estivesse inativa. Dentro do corpo desse pirralho, está a linhagem sanguínea do Santo do Ar. A linhagem sanguínea estava inativa e selada no corpo dele. Ele possuía um selo de gerações. Dessa forma, todos os antepassados dele foram incapazes de despertar as suas linhagens. Quando a pílula das 9 constelações do ar fez efeito, o selo de gerações foi destruído e a linhagem sanguínea dele despertou. O corpo dele está sofrendo algumas mudanças a fim de suportar o poder da sua linhagem. Santo do Ar? O que é isso? E por que ele possui uma linhagem sanguínea tão especial? Zhao Tian perguntou. Qualquer um que olhasse para ele poderia perceber que ele estava bastante confuso. Gold, você é chato e... Eu deveria dizer que isso não é da sua conta. Mas... eu vou explicar. Aquele velho bombado, que chamava a si mesmo de Rei Esmeralda. Na verdade, era conhecido também como Santo da Vida. Por que você acha que o espírito remanescente dele estava aqui? Zhao Tian, Será que? Gold, não sei o que esse seu quer dizer, mas eu continuarei. Aquele velho bombado, era realmente um rei. Sendo assim, ele deveria estar próximo do seu reino no momento da sua morte. Isso significa que o reino dele está localizado em algum lugar dessa província. Eu sei o lugar exato, mas eu não te direi. O que realmente interessa, é o fato de que aquele velho se casou com a primeira filha do Santo do Ar. Como eles viveram por muito tempo nesse local, uma grande parte das pessoas que vivem aqui são descendentes distantes desses dois. O velho era igual um rato para gerar prole.
Eu acho que ele queria povoar o mundo inteiro com a sua linhagem. Apesar de ter usado uma certa ironia nas suas duas últimas frases, Gold deu uma explicação sucinta de tudo o que Zhao Tian queria saber. Zhao Tian estava impressionado com as palavras de Gold. Apesar de não ter dado uma explicação detalhada, Gold mostrou ter um amplo conhecimento sobre o Rei Esmeralda e o Santo do Ar. Era como se Gold tivesse conhecido os dois pessoalmente. Zhao Tian, Gold. Como você sabe sobre isso? O que é você? Ha 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 ha. Moleque, você pede por esse tipo de resposta. Ha 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 ha. Isso não é da sua conta. Gold gargalhava enquanto dava uma resposta ríspida. Depois daquela resposta, Zhao Tian perdeu qualquer vontade de perguntar algo mais. Conhecendo Gold, Zhao Tian sabia que ele havia atingido um gatilho muito sensível de Gold. A partir desse momento, qualquer pergunta seria respondida com uma patada. Zhao Tian se limitou a apenas observar o processo enquanto tentava obter alguma compreensão sobre o despertar da linhagem. As horas voaram e Zhao Tian continuou imóvel. Ele não se atreveu a tocar mais no corpo de Gu Ren. Às vezes, ele tentava investigar o processo utilizando apenas a sua energia espiritual, porém a energia dele era repelida por alguma coisa que estava dentro do domínio espiritual de Gu Ren. Depois de 5 horas, as luzes coloridas começaram a enfraquecer, um rugido de tigre assaltou toda a mansão, o corpo de Gu Ren desceu e os seus pés tocaram o solo, o cabelo dele tinha mudado de cor e agora ele estava predominantemente branco, contendo apenas algumas mechas pretas. Era como os pelos de um tigre branco. Quando Gu Ren abriu os olhos, o olhar dele era afiado, como se ele pudesse enxergar a uma longa distância, os olhos dele também sofreram alterações. Agora, não havia praticamente nenhuma parte branca nos seus olhos. Tudo foi preenchido por uma cor azul extremamente gélida, as pupilas dele ficaram menores e mais focadas. Qualquer um que fizesse contato visual com Gu Ren imaginaria que ele estava olhando nos olhos de um poderoso tigre branco. Gu Ren inspirou profundamente e o ar ao redor dele ondulou. Quando ele expirou, o ar liberado formou uma pequena névoa branca. Gu Ren levantou o braço direito e olhou para a palma da sua mão. Com um balanço do seu braço, o ar se movimentou e lançou uma parte da mobília para longe. Que sensação é essa? Parece que o meu corpo despertou de um sono de gerações. Irmão? O que exatamente você me deu? Gu Ren perguntou enquanto analisava o seu próprio corpo. Zhao Tian não pôde evitar de ficar impressionado. Essa foi a primeira vez que ele viu uma linhagem tão poderosa despertar em outra pessoa. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Irmão Gu Ren, eu posso inspecionar o seu corpo. Zhao Tian não foi capaz de se conter. Gu Ren acenou com a cabeça enquanto dizia, se isso dará alguma explicação para a gente. É claro que eu autorizo. Zhao Tian se aproximou de Gu Ren e encostou no ombro dele. Por meio de uma inspeção minuciosa, Zhao Tian pôde perceber várias alterações no corpo e domínio espiritual de Gu Ren. Diferente da primeira inspeção, o número de meridianos no corpo de Gu Ren triplicou. Uma pessoa normal possui exatamente 54 meridianos. Porém, o corpo de Gu Ren tinha 162 meridianos. Isso significa que Gu Ren poderia atingir um poder ilimitado se ele possuísse algumas técnicas marciais poderosas. Da mesma forma, o futuro de Gu Ren no Dao marcial seria algo incalculável. Somente ele poderia restringir o seu próprio futuro.
Antes, Zhao Tian tinha dito que qualquer técnica do ar que Gurren usasse teria o dobro ou triplo do poder normal. Porém, com um corpo que possui tantos meridianos, não seria um exagero dizer que na verdade, o poder de uma técnica do ar seria multiplicado por 8 ou 10 vezes. O corpo de Gurren também sofreu alterações e agora ele estava muito mais resistente e forte. O cultivo de Gurren estava instável, mas Zhao Tian sentiu que ele havia atingido o 4 graus nível do reino dominador. Contudo, a coisa mais aterrorizante de tudo estava no domínio espiritual de Gurren. Um imponente tigre branco estava dormindo no domínio espiritual dele. Com certeza, aqueles rugidos e aquela pressão espiritual que repeliam Zhao Tian emanavam daquela besta. O tigre branco emitia uma poderosa aura, mas não era como se ele fosse algo como Gold. Gold estava na consciência e domínio espiritual de Zhao Tian, mas ele era claramente um ser vivo. Diferente de Gold, o tigre branco não emanava uma aura parecida com a de um ser vivo. A aura do tigre branco era muito parecida com uma técnica marcial. Depois de uma minuciosa inspeção, Zhao Tian suspirou em alegria e começou a explicar para Gurren: irmão, você é um puta de um sortudo. A pílula das 9 constelações do ar, além de restaurar os seus meridianos, também quebrou um poderoso selo que restringia a sua linhagem sanguínea. Linhagem sanguínea? O que você quer dizer com isso? Gurren interrompeu. Pois é. Você é um descendente de um poderoso artista marcial. Eu não sei praticamente nada sobre ele, mas ele era conhecido como o Santo do Ar. Eu não faço ideia de quando esse seu ancestral viveu, mas eu sei que alguém impediu que a sua linhagem sanguínea fosse despertada novamente. O selo que impedia que você despertasse a sua linhagem sanguínea provavelmente existiu por gerações e gerações na sua família. Para você ter uma noção do quão poderosa é a sua linhagem sanguínea. O seu corpo não possui apenas 54 meridianos. Na verdade, você possui 162 meridianos. Também, esse seu ancestral deve ter tido algum tipo de ligação com tigres brancos. Além das suas características físicas mudarem drasticamente. Você possui uma coisa muito poderosa no seu domínio espiritual. Contudo, eu não sei dizer o que é exatamente. Eu imagino que seja uma técnica marcial. Mas isso você terá que descobrir por conta própria. As palavras de Zhao Tian causaram uma grande confusão mental em Gurren. Ele correu até um espelho e viu que os seus olhos, corpo e cabelo, haviam mudado. Ele também percebeu que o seu nível de cultivação tinha sido elevado a uma grande margem. Santo do ar. Linhagem sanguínea. Algo estranho no meu domínio espiritual. 162 meridianos. 4 graus nível do reino dominador. Eu não estou no corpo de outra pessoa. Mesmo diante de um espelho, Gurren não acreditava no que ele estava vendo e sentindo. Isso é muita coisa para assimilar. Você praticamente renasceu. Acostume-se com isso. Tente entender e descobrir o potencial e a extensão da sua nova força. Zhao Tian tentou acalmar Gurren. Depois de ouvir as palavras de Zhao Tian, Gurren olhou para ele com uma profunda gratidão no seu olhar. Logo após isso, Gurren sentou-se na cama e cruzou as pernas. Zhao Tian se levantou e caminhou até a porta. Contudo, antes que ele saísse, Gurren disse: irmão, eu sou incapaz de demonstrar a extensão da minha gratidão. Graças a você, eu serei capaz de amenizar um pouco as aflições de meu pai. As tribulações que surgiram quando eu fui aleijado.
Eu pisarei em todas elas com este poder. Eu não esperava nada menor do que isso. Nós seremos os pilares da ascensão da província dourada. Zhao Tian disse antes de sair.